Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo do sistema digestório, abordando agora o intestino delgado. O intestino delgado, ele corresponde à parte mais longa do sistema digestório, que vai se estender desde o estômago, na transição, né, chamada piloro, até o intestino grosso, na transição chamada de junção iliocecal. Tá? Aqui nós observamos nessa imagem uma parede abdominal que foi seccionada, e aí aqui nós já temos, dentro da cavidade abdominal, conseguimos observar a imagem do intestino grosso, situado na periferia, né, contornando aqui essa região central do abdômen, onde justamente fica alojado o intestino delgado. Então, esse intestino delgado, ele mede aí cerca de 6 a 7 metros no cadáver, e ele vai estar dividido em 3 partes. Tá? Uma parte inicial, que é chamada de duodeno, que é uma porção desprovida de mesentério, ou seja, uma parte relativamente mais fixa, né, e situada na região do retroperitônio, como nós observamos aqui nessa imagem, essa região aqui que nós observamos lá na parede posterior, próxima à região posterior do abdômen, recoberta por peritônio em sua face anterior, é justamente aqui o duodeno, né? Nós vamos ver melhor mais adiante as partes do duodeno que nós conseguimos encontrar nessa visão. Tá? E nós temos duas partes móveis, porque são providas, né, de mesentério, nessa prega de peritônio larga que nós observamos aqui, que são justamente o jejunum e o íleo. Então, o jejunum, ele corresponde aos 2/5 proximais dessa parte móvel, e o íleo aos 3/5 distais dessa parte móvel. Então, na verdade, a gente vai ver mais adiante que não há uma transição tão nítida entre essas duas partes, mas existem características diferentes que nós observamos, sobretudo no vivo e não no cadáver. Então, o duodeno, ele corresponde a essa primeira parte do intestino delgado, é a menor delas, tá? Mede aí cerca de 25 centímetros, e ele vai se estender do piloro, na região do estômago, na transição, no esfíncter pilórico, que delimita o estômago e a parte superior do duodeno, até o jejunum, então, onde a gente vai ter a flexura do duodeno jejunal. Então, nessa imagem, nós observamos que foi aberta a cavidade abdominal, foi retirada a parede abdominal, exposta a cavidade, e, na verdade, já foi retirado aqui tanto o intestino grosso, a maior parte do intestino delgado, e nós estamos observando lá atrás a parede abdominal posterior, ou seja, esses órgãos, eles fazem parte daqueles órgãos chamados de retroperitoneais. Entre eles, nós observamos aqui o duodeno, nesse formato de um C, contornando justamente esse outro órgão aqui, que é o pâncreas, né? Sua cabeça, né? A cabeça do pâncreas sendo contornada aqui pelo duodeno. A altura do duodeno, ele está localizado aproximadamente entre as vértebras L1 e L3, e nós vamos ver que essa partezinha inicial, que é a parte superior aqui do duodeno, ele tem ainda uma certa mobilidade, enquanto que as demais partes, elas ficam situadas realmente no retroperitônio e são fixas nessa região posterior. Então, a divisão do duodeno, ela é feita em parte superior, que é a primeira parte, é o ampola, tá? Essa parte que nós observamos aqui. Depois existe uma flexura superior do duodeno. Ele depois tem trajeto descendente, então nós temos aqui a segunda parte, que é a descendente, e depois uma flexura inferior, que se continua com a parte horizontal, que é a terceira parte, e depois uma parte ascendente. A transição entre essa parte inferior ou horizontal e a parte ascendente, ela não é tão nítida no sentido de se encontrar uma outra flexura nessa região à esquerda. Então, ela vai se dando de forma a parte inferior, ela já tem um trajeto um pouco mais voltado superiormente. E no final, aqui da parte ascendente, nós vamos encontrar essa flexura, e aí começa, no caso, o mesentério, e aí a gente tem a parte livre do intestino delgado, que é o jejunum. Então, aqui nós temos a flexura do duodeno jejunal, e aqui se continuando como o jejum. Então, essa primeira parte do duodeno, ela é a parte mais curta, né? Ela é móvel, como eu falei, ela ainda tem um pouco de peritônio que a deixa ter uma certa mobilidade, porque ela vem com a continuidade do estômago, né? Então, ela existe aqui o aumento menor, nessa parte mais alta da parte superior. Então, isso vai dar uma certa mobilidade junto com as partes distais do estômago. Mede aí cerca de uns 5 centímetros, está ao nível aproximado de L1, e ela vai formar, na sua sequência, a flexura superior do duodeno, nessa sua continuidade.
Quais são as relações dessa primeira parte do duodeno? Então, essa primeira parte ela tem relações importantes que estão envolvidas em vários procedimentos cirúrgicos dessa região abdominal. Então, aqui uma relação extremamente importante é a relação com a própria vesícula biliar. Nessa imagem nós não temos o fígado alojado aqui, mas ele estaria justamente nesse espaço e a vesícula biliar naquela face visceral do fígado, né, aquela face inferior, justamente tendo contato aqui com essa parte superior, tá? Então, o lobo quadrado do fígado, que fica mais medial à vesícula biliar, e aqui um detalhe importante que seria o próprio forame omental. Então, a gente vai lembrar que o aumento menor, ele é formado por dois ligamentos, o hepatogástrico e o hepatoduodenal, e o hepatoduodenal, ele se fixa justamente nessa parte superior do duodeno, deixando um forame omental em sua porção posterior. Posteriormente a essa primeira parte do duodeno, então vão passar o colédoco com a veia porta e a artéria gastroduodenal. Então aqui a gente já tem um pouco, né, dessa região onde a gente observa aqui o colédoco, olha, aqui a veia porta, tá? E a artéria gastroduodenal, né, que vai ser um dos primeiros ramos aqui da hepática comum. Então quando ela emite a artéria gastroduodenal, ela vai se continuar com o nome de hepática própria. Aqui nós temos o tronco celíaco, a gástrica esquerda, a artéria esplênica e a hepática comum, emitindo a artéria gastroduodenal. Então vejam que essas estruturas elas passam aqui posteriormente a essa parte superior do duodeno, tá? E inferiormente a essa primeira parte, a gente vai ter justamente aqui a cabeça do pâncreas e o próprio colo, tá? Então ele fica situado aqui acima da cabeça e do colo do pâncreas. Aqui nós observamos melhor a relação, né, desse duodeno com o fígado, que nós observamos, né, uma imagem sombreada, então lembrar que essa região anterior do fígado, né, na face visceral, que fica entre a fissura, né, do ligamento redondo e a vesícula biliar, é justamente o lobo quadrado, vai estar nesse espaço. E nessa outra imagem nós observamos novamente aqui a região do forame omental, olha aqui aquela abertura, né, então o ligamento hepatoduodenal ele estaria justamente aqui, com a tríade portal, né, os ductos, a veia porta e a artéria hepática. E aqui é justamente a parte superior do duodeno se relacionando com essas estruturas. A segunda parte do duodeno, ela já vai ter um trajeto descendente a nível mais ou menos de L1, L2, medindo aí cerca de 8 a 10 centímetros. E aqui internamente a gente tem duas estruturas importantes que são as papilas, a papila maior do duodeno e a papila menor do duodeno. Então aqui a gente tem nessa parte descendente a desembocadura do colédoco e do ducto pancreático principal. Então lembrar que as vias biliares elas terminam, né, formando o colédoco a partir do ducto cístico e do ducto hepático comum. E esse colédoco vai chegar junto com o ducto pancreático principal nessa região da papila maior do duodeno. E existe ainda a papila menor, que está 2 centímetros acima dessa papila maior, que corresponde à desembocadura do ducto pancreático acessório. Aqui nós temos a parte superior do duodeno com as suas relações. Então, aqui nós temos o estômago, a curvatura menor, a parte superior do duodeno com o ligamento hepatoduodenal e aqui nós teríamos a segunda parte do duodeno já iniciando a parte descendente, a flexura, né, superior do duodeno e a parte descendente. Então, lembrar que essa parte ela ainda vai estar em contato com o lobo direito do fígado, ela vai causar a impressão duodenal no fígado. E anteriormente, essa parte ela vai estar relacionada com o colo, com o mesocolo transverso. Aqui nós observamos a região do mesocolo transverso. Alças do jejum podem também ocupar no compartimento infracólico. Então, é importante lembrar que essa segunda parte do duodeno, ela tem uma parte superior que fica situada no compartimento supracólico, ou seja, nós observamos aqui o colo transverso com o aumento maior, pendendo a partir dessa curvatura maior do estômago, e uma parte que está situada inferiormente, ou seja, no compartimento infracólico, que nós vamos observar quando a gente rebate o aumento maior e o colo transverso, e aí a gente vai observar em uma outra imagem. Aqui observamos também a relação com o fundo da vesícula biliar, relacionando-se com essa segunda parte do duodeno.
Então, aqui nós observamos as relações posteriores. Então, vejam que nessa imagem a gente consegue ver nitidamente aqui a parte descendente do duodeno. Vejam nessa imagem sem o peritônio, então a parte descendente. E nessa outra imagem nós observamos aqui a fixação justamente daquele mesocolo transverso que está aqui atravessado nessa região retroperitoneal. Então, a parte descendente fica com uma parte acima, que a gente vai visualizar no compartimento supracólico, e uma parte abaixo aqui desse mesocolo, então fica visível no compartimento infracólico. Então, nessa região, lembrar que a segunda parte do duodeno, ela mantém relações com o rim, aqui situado, o ureter, que está passando nesse espaço aqui também, tá? O músculo psoas maior, então são as relações posteriores, e lateralmente, a gente vai ter aqui o colo ascendente e a flexura direita do colo. Essa região aqui corresponde justamente ao espaço ocupado pelo colo ascendente e pela flexura direita do colo. Vejam que aqui foi seccionado e esses órgãos eles ficam situados aqui lateralmente à direita dessa parte descendente do duodeno. Medialmente a essa parte, nós vamos encontrar aqui a cabeça do pâncreas e a chegada do ducto colédoco e ducto pancreático naquelas papilas. Aqui nós temos justamente a vista interna dessa região, observamos o duodeno seccionado, aqui a gente observa esse ducto pancreático principal, chegando aqui com o colédoco, que aqui aparece em verde, formando essa papila maior do duodeno. E observamos aqui um pouco acima a papila menor do duodeno com a chegada do ducto pancreático acessório. Aqui nós observamos na vista posterior aquelas relações também, né, com a veia porta, que aqui está, e aqui o ducto colédoco, mostrando a chegada desse ducto nessa parte descendente do duodeno. Aqui novamente a imagem, né, do duodeno, mostrando a relação aqui direta com o pâncreas, aqui o colédoco passando nesse espaço, a relação com o rim na região posterior, o ureter, o músculo psoas maior, tá? E aqui, mais uma vez, a região da vesícula biliar, e a gente observa o estômago, o aumento menor seccionado e o ligamento hepatoduodenal relacionado aqui com a parte superior do duodeno. Observamos aqui o aumento maior, partindo aqui dessa curvatura maior do duodeno. Agora, nós vamos dar continuidade a um outro vídeo com a terceira parte do duodeno.